Satana. Fala pessoal, tudo bem? Então aqui é o Danilo Visconti, eu sou de Santa Catarina e eu tô abrindo esse canal agora aqui no YouTube porque eu tenho lá um perfil no Instagram. Hoje nós estamos, na data de hoje, nós estamos aí com 26.700 praticamente seguidores, onde eu trago assuntos aqui de questão de religião, principalmente ligado ao catolicismo, questão de conservadorismo, questão de política também, né, críticas às vezes um pouco mais ácidas contra o marxismo, contra aquilo que eu entendo que é a degradação do ser humano. E eu estou criando esse canal para isso, também no YouTube, para que eu possa trazer, não vai ser todo dia vídeos, também vai ser conforme a minha disponibilidade, mas é dentro daquilo que eu posso talvez trazer para você um pouquinho do que está acontecendo aí no nosso Brasil, no nosso mundo, e que principalmente possa, de alguma maneira, influenciar a nossa vida aqui na cidade, aqui no país, né? E também na parte religiosa. Então, para quem não me conhece, como voltei a dizer, eu sou o Danilo, eu sou bacharel em Direito, tenho especialização, estou me formando agora em Economia, e aí eu quero fazer um pouquinho desse trabalho com vocês aqui, que é um trabalho social que eu estou fazendo, no sentido de tentar deixar a população um pouco mais crítica, né? Então, a gente não é obrigado a acertar sempre, né? Mas a gente vai querer dar a nossa opinião. Eu já peço para você seguir esse canal, eu já peço para você curtir, porque parece-me, né, que ainda eu sou um pouco amador aqui nesse trabalho do YouTube, mas parece que o YouTube ele trabalha com importância dentro de curtida e compartilhamento. Então, quanto mais você curtir, quanto mais você compartilhar, mais você comentar, o algoritmo vai entender que é importante, que é relevante esse vídeo e vai jogar aí para frente. E nós temos aí essas semanas, principalmente essa última semana que aconteceu, não tem como não falar dele, né, do Papa, o Papa Leão XIV, que foi eleito no último dia 8 de maio, né, e pelo conclave. E esse Papa, ele veio já com uma visão, né, que eu quero dissecar um pouquinho aqui, rapidamente com você, mas que me deixou muito surpreso no primeiro momento, porque eu não conhecia, eu acho que muito pouca gente conhecia o Papa, tanto que ele nem estava aí na lista dos possíveis papas, né, mas que ele vem com uma visão um pouco mais conservadora, né, a gente já está vendo nesse início, desse pontificado dele, que ele próprio nome que ele já adotou, que é o Papa Leão XIV, né, sucedendo lá o Leão XIII, aquele papa da diplomacia, aquele papa que veio para enfrentar os problemas sociais daquele momento, né, o papa que veio trazer o Rerum Novarum para nós naquela situação, né, o papa que apareceu pela primeira vez na Câmara de Cinema. Então tu vê que o papa ele faz referência a esse Leão XIII como uma forma talvez já de demonstrar para nós católicos que o pontificado dele vai ser focado nessa diplomacia, nesse diálogo e principalmente enfrentando de frente, né, os problemas sociais que o mundo vive. E hoje a gente tem muito bem definido quais são os problemas mundiais que o mundo vive, e esse Papa também já está dando umas pinceladas nisso. No primeiro sermão que ele deu lá na Basílica, inclusive para os próprios cardeais, hoje na entrevista aí que ele deu, não é bem uma entrevista, mas nessa fala que ele fez ali com os jornalistas, né, ele deu a entender que ele está indo para a linha da questão da paz, né, a gente está vendo que é um Papa muito focado na paz, né, principalmente essa guerra que tem na Ucrânia e Rússia, né, guerras que tentam se formar, e também a gente vê a parte da China, Taiwan e companhia, então a gente vê que ele é um Papa muito focado na questão da paz, só que para esse Papa, paz e guerra não é simplesmente arma ou não arma. O Papa já demonstrou, inclusive nessa fala dele, que ele está muito preocupado na guerra interna que a gente tem também enquanto ser humano, enquanto mídia, enquanto propagadores de uma comunicação social. O Papa hoje, para o jornalista, só para você ter uma noção, ele vai lá e relata da importância que é a gente evitar o paradigma da guerra, inclusive nas palavras. Olha que bacana como ele já vem trazendo isso, né? Porque a guerra começa nas palavras, é um confronto, é um se atacando, o outro se defendendo, é mudar os sentidos das palavras, um Papa muito bem relatou isso também, né? Exemplo para nós conservadores, o que significa a palavra família, né? O marido, a esposa, os filhos. E tu vai pegar um esquerdista, quando ele fala em família, o que é? É um agrupamento de pessoas que vivem numa mesma casa, ou às vezes nem precisa mais viver numa mesma casa. Você está entendendo a preocupação que o Papa tem nesse sentido? Isso lembra um pouquinho, inclusive, o pontificado de João Paulo II lá atrás,
né? O João Paulo II também vinha com esse enfrentamento muito forte contra o socialismo, o marxismo cultural, né? Então, o Papa Leão, eu posso dizer para vocês, como católico conservador, que está me surpreendendo positivamente, como eu falo, é muito cedo ainda, né, para que a gente possa também adotar uma postura um pouco mais crítica ou de defesa, mas como católico a gente tem a obrigação de defendê-lo, né, porque o Papa ele é infalível nas questões de fé. Então, e aqui vem uma crítica que eu tenho, né? Muitas vezes as pessoas que criticam o catolicismo é que, na verdade, a gente não idolatra a pessoa do Papa, né? O Papa, a gente tem ele como um ser humano, como eu, como você, só que a questão do Papa é que, como ele é o sucessor de Pedro, que vem dessa história da igreja de 2000 anos, o Papa ele tem essa infalibilidade na questão de fé. Então, quando ele fala em questão de fé, para nós católicos, o Papa ele é um soberano aqui na Terra para essas decisões. Então, justamente porque ele representa Cristo, né, como cabeça terrestre da nossa igreja. Então é simples assim, essa igreja está 2000 anos assim, né, então não é justamente uma crítica de alguém aí de 30, 40, 50 anos que vai derrubar toda uma doutrina, toda uma dogmática que vem de 2000 anos. Né? Como eu falo, é a maior instituição do mundo, né, com 1 bilhão e 500 milhões de fiéis, é a instituição mais antiga do mundo, com 2000 anos, né? Então não é à toa, já enfrentou muitos problemas, já teve muito papas bons, papas ruins, né? Papas que não foram tão agradáveis, mas já teve papas santos, né? Então essa é a Igreja Católica, né? É um barco que está caminhando nessa tempestade do mundo. Então, resumindo mais ou menos sobre o Papa Leão XIV, é isso que eu gostaria de dizer para você, né? E que, claro, e o que me demonstra que ele é um Papa um pouco mais conservador é justamente a crítica que a mídia tradicional aqui no Brasil, a gente sabe, essa crítica de esquerda, essa crítica vinculada aí ao governo do Nine, né? Que eu gosto sempre de dizer o Lula como Nine, é uma crítica que está mostrando para nós que se a esquerda está criticando, já é um bom sinal. É sinal que, de fato, esse Papa vem com essa missão bacana. A segunda coisa que eu gostaria de falar para vocês, que eu vi foi no site da Gazeta do Povo, que me chamou muita atenção e que se vincula, inclusive, com essa pauta anterior que eu falei aí do conservadorismo, marxismo cultural. É a preocupação hoje no Brasil que nós estamos tendo, não sei se na sua cidade você está passando por isso também, que é a fábrica de moradores de rua. Nós estamos vendo que no Brasil os moradores de rua estão, parece que se multiplicando, né? Está surgindo em cada canto. São seres humanos que nós temos que nos preocupar com eles. E aí, por isso que eu quero também fazer essa reflexão com você. O que tem a ver moradores de rua com marxismo? Olha, eu vou dizer uma coisa que tem tudo a ver com marxismo. Na verdade, o morador de rua tem mais a ver com marxismo do que com o próprio sistema capitalista que a gente vive. Se você sair da sua casa, eu até fiz um vídeo, aí tá lá no meu Instagram, no @DaniloViscontiOficial, eu fiz um vídeo de 1 minuto e pouquinho explicando mais ou menos isso. Se você sair da sua casa, se você andar pela rua, na sua cidade, e tiver a oportunidade de conversar com algum morador de rua, você vai perceber que nos mais de 80% dos casos, vamos aí para ser bem conservador, problemas que levaram esse cidadão a morar na rua é o quê? Álcool e droga. Às vezes nem é problema econômico, é mais o álcool e droga. Você vai pegar, inclusive, principalmente se você mora numa grande cidade, você vai pegar moradores de rua que falam aí 3, 4, 5, 6 línguas. Só que está morando na rua em razão do problema com droga. Só que esse problema com droga, se você parar para verificar, de onde é que surgiu no Brasil? Não é só lá na década de 80, na década de 70, mas teve um avanço muito grande no Brasil a partir de 2003. E não é coincidência, porque 2003 é justamente o período onde houve a assunção do PT no poder. É onde o PT assumiu o poder com Lula. Lá na eleição de 2020, de 2002, ele assumiu em 2003. E detalhe importante que eu quero trazer para você é que a partir de 2006, com a aprovação da lei que flexibilizou a utilização da droga, principalmente a posse da maconha, que agora o Supremo já está entendendo que é fato atípico, né, dependendo da quantidade que se usa, houve, coincidentemente, um aumento na utilização da droga, né, somado à cultura do quê? Da promiscuidade, a cultura da putaria, a cultura da liberação da droga, músicas que fazem apologia à droga, cantores que fazem apologia à droga, a mídia, essa mídia esquerdista vinculado com o governo do PT, vinculado com esse governo marxista, trazendo só cantores que fazem apologia à droga, à utilização da droga. Você acha que isso não vai dar algum resultado na sociedade? Claro que está dando, é um resultado pernicioso, é um resultado prejudicial para quem? Para os nossos filhos.
Eu sou um pai de 3 filhos. Eu não quero ver meus filhos perdidos na droga. Da mesma forma que você, pai, vô, não quer ver seu neto, seu filho, sua filha perdida na droga. Só que o PT de 2006 para cá, com a aprovação dessa lei, com a liberalização do uso da droga, com maior flexibilização do uso da droga, com a cultura da droga, com a cultura da promiscuidade, resultado, maior consumo. Maior consumo, maior número de pessoas viciadas. Maior número de pessoas viciadas, nós estamos falando em degradação humana. É isso que está acontecendo. Só para você ter uma noção, no Brasil hoje, tem mais de 300 mil moradores de rua. Isso é uma pesquisa, inclusive, publicada, se eu não estou enganado, pela Universidade Federal, não sei se é de Minas Gerais, mas eu vou botar aqui embaixo, mais de 320 mil. De 2023 para 2024, olha aí uma outra coincidência, houve um aumento nos moradores de rua em 25%. E aqui, onde bate com essa tese que nós conservadores estamos apontando para você, é que não se trata apenas de questão econômica. Se você pegar Brusque, que é a cidade que eu resido aqui em Santa Catarina, é uma cidade próspera, é uma cidade que está entre as 100 com maior desenvolvimento econômico. Só que Brusque hoje tem um aumento muito grande dos moradores de rua. E é justamente em razão da droga. Então você está vendo como esse marxismo cultural tem tudo a ver com a eleição do Papa Leão XIV, que tem que combater esse marxismo cultural, combater essa guerra ideológica, né, onde ele mesmo falou que a gente tem que olhar Jesus como o divino mesmo, como Deus, e não apenas como uma pessoa carismática, um mero revolucionário, que é isso que a esquerda quer. Tem tudo a ver com essa cultura da liberação da droga, onde vai resultar no quê? Justamente na destruição, primeiro, da família, que é o primeiro alvo do marxismo, destruir a família. Segundo alvo, mudar o termo de dignidade humana. Lembra que o Papa também tem essa preocupação que eu relatei aqui sobre a questão dos significados das palavras? Né? Família, o que significa família? Então, a mesma coisa é o que significa dignidade humana? Para nós conservadores, o que é uma pessoa ser digna? É uma pessoa que tem uma boa espiritualidade, uma pessoa que tem uma boa afetividade, um bom pai de família, uma boa mãe de família, ou uma pessoa que tem um bom emprego. Né? Isso é uma vida digna. Uma pessoa que tem condição de fazer um bom lazer. Né? Agora, o que é uma dignidade para a esquerda? É a promiscuidade, é a liberalização de tudo, é a libertinagem. E, pessoal, isso é uma falsa dignidade. Então, por isso que o nosso combate com a esquerda não é apenas um combate eleitoral, um combate partidário. Isso aí, para mim, é o de menos. Né? A gente sabe que partido político, hoje o cara está aqui, o cara está lá. O exemplo do Alckmin era PSDB, enganou a gente a vida inteira. Né? Ele, José Serra, Fernando Henrique, se vendendo como centro-direita, e agora está lá no PSB, que é o Partido Socialista Brasileiro, sendo vice do Lula e defendendo o MST. Então, o que eu quero dizer para vocês é que nós temos que combater princípios. E nós temos que combater os princípios da esquerda. Porque é nos princípios da esquerda que vêm os males da sociedade. Vocês estão entendendo? Então, eu queria trazer também então, essa questão um pouquinho da fábrica dos moradores de rua que a Gazeta trouxe. E agora, por fim, eu gostaria de falar também, que não menos importante, dentro também dessa fábrica de moradores de rua, pessoal, a gente não pode esquecer da Lei Rouanet. Vocês viram aí que o PT está liberando milhões sabe para quê? Para homenagear um prostíbulo, entendeu? A cultura da promiscuidade, a cultura da erotização, da pornografia, da droga. Essa é a esquerda. É dinheiro nosso, dinheiro público, jogado para esse tipo de situação. Mas, enfim, e por fim, a gente também não pode deixar de citar, né, que teve o Dia das Mães, né? Então, ontem, domingo, foi comemorado o Dia das Mães. Só que eu gostei, e ontem, inclusive, eu fiz um vídeo também que eu soltei aqui no Short, soltei lá no meu Instagram, onde eu peço que você aí de casa, né, pense um pouquinho nessa mãe, né, que está lá presa em razão desse dia 8 de janeiro de 2023. Né? A mãe, eu uso como exemplo a mãe do Daniel Silveira. Né? O Daniel Silveira, o deputado, ele não foi preso por corrupção, por lavagem de dinheiro, por botar dinheiro na cueca, por cocaína, por nada. O Daniel Silveira foi preso simplesmente por falar, por ser um deputado, passou a opinião dele, foi um pouco mais ácida ou menos ácida, mas, pessoal, isso faz parte da vida do ser humano. O deputado, ele é um ser humano, só que é injusto o cara primeiro tá lá preso tanto tempo, soltar, prender, como se fosse um nada, um instrumento. Né? E detalhe, o Daniel Silveira pediu a liberação para que ele pudesse passar o Dia das Mães com a mãe dele, e foi negado. Então, isso que a gente começa a ver, também voltando lá ao assunto do Papa, a preocupação do Papa com a liberdade de expressão, que ele falou hoje com os jornalistas, como se reflete isso aqui no Brasil. Né? Então, são coisas que eu trouxe para você refletir também, né, nesses shorts aí dessa semana. Né? E também, por fim, claro, não poderia deixar de falar da prisão domiciliar que foi concedida a Roberto Jefferson.
né? Roberto Jefferson, se você sabe um pouco ou não sabe um pouco a história dele, mas ele é aquele lá que denunciou o caso do mensalão nos Correios, foi o primeiro deputado lá na época, né? E o Roberto Jefferson ele teve uma participação muito ativa no movimento de direita aí nesses últimos anos, né? Muito embora eu tenha algumas divergências com a ideia de política dele, mas nós temos que respeitar que ele fez um enfrentamento nesses últimos anos e estava preso justamente, claro, teve aquele caso lá que ele tentou atirar nos policiais federais, mas foi como resposta a uma prisão que estava sendo dada a ele, por quê? Porque ele estava falando. Vocês lembram que ele tinha lá uma música cantando liberdade, liberdade com uma arma na mão? Depois ele, eu acho que andou xingando a ministra do Supremo. Mas vocês estão vendo, é dentro do contexto da liberdade de expressão. Então a gente tem que começar a refletir sobre isso nesse país, ao invés de começar a refletir sobre a regularização ou sobre a regulamentação da rede social, como a esquerda quer. Né? Por quê? Porque senão volta dentro do contexto do início do nosso vídeo. Quem é que tem a pauta? Quem é que tem hoje a predominância da mídia? Quem é que tem a possibilidade de definir o que é um copo, o que é um mouse? Quem é a esquerda? Porque se você, conservador, for dizer que um copo é isso aqui, a esquerda pode dizer que não é, e se você bater o pé dizendo que é, ela vai te chamar de intolerante e pode te mandar prender. Entendeu? Então são essas coisas que a gente vai começar a debater. Então, esse aqui é o nosso primeiro vídeo, né? Volto a dizer para você, peço para curtir, para compartilhar, para comentar, para que esse projeto social que eu estou fazendo, de tentar deixar as pessoas um pouco mais críticas, né, dentro daquilo que muitos já estão fazendo aí também no ramo da direita, eu não sou nenhuma novidade nisso, só que eu posso contribuir um pouquinho também com essa posição. Beleza, pessoal? Então vamos lá, uma boa semana para todos, né? E quando tiver algum assunto importante aí que merece um pouco mais de atenção, eu vou trazer aqui para esse canal. Valeu? Um grande abraço.